Olá, pessoal. Meu nome é Pamela, faço parte da Liga Acadêmica de Farmácia Clínica da UFSJ, campus Dona Lindu, que fica na cidade de Divinópolis, e vou dar início à capacitação com o tema câncer de mama. Essa capacitação foi preparada pela Débora Shirley, pela Isabela Marlon, pela Maria Clara Marinho, pela Marina Lousada e por mim, Pamela. Foi revisada pelo mestrando William Neves, que também faz parte da nossa liga, e a docente responsável é a professora Cristina Sanches. Aqui nós temos uma ordem de como será apresentado o tema. Primeiramente, eu vou apresentar uma breve introdução. Logo após, os fatores de risco relacionados ao câncer de mama. E ainda algumas práticas preventivas importantes que podem contribuir para a prevenção desse câncer. Também será abordado os sinais e sintomas, o autoexame, o diagnóstico, o rastreamento, o tratamento e como funciona o fluxo de atendimento desse câncer no SUS. Bom, então vamos à introdução. No Brasil, o câncer de mama é a primeira causa de morte entre as mulheres. Isso porque, infelizmente, os casos que chegam às nossas mãos já se encontram em estágio avançado. Nas regiões Nordeste, Sul e Sudoeste, o câncer de mama ocupa o primeiro lugar em incidência, ou seja, sempre há uma alta taxa de novos casos de câncer de mama. No Norte e Centro-Oeste, o câncer de mama só está atrás do câncer do colo do útero. É importante destacar que o câncer de mama é mais comum em mulheres, mas pode também ocorrer em homens, aproximadamente 1% dos casos. Por este motivo, os homens também precisam estar atentos. Aqui eu vou falar um pouco sobre os fatores de risco que podem aumentar a chance de, principalmente mulheres, desenvolverem um câncer de mama. Os fatores de risco podem estar associados ao ambiente e ao comportamento, a uma história reprodutiva e hormonal, ou ainda fatores hereditários e genéticos. No caso da idade, por exemplo, pacientes acima de 40 anos, principalmente depois dos 50 anos, possuem maior risco de desenvolver o câncer de mama. A primeira menstruação antes dos 12 anos, assim como a gravidez tardia depois dos 30 anos, também são fatores de risco. O fumo, o consumo de bebida alcoólica em excesso, sobrepeso ou obesidade e ainda a exposição frequente a raio-x são fatores de risco relacionados ao ambiente e ao comportamento, que podem ser evitados. Já o histórico familiar se relaciona a mulheres cujas mães, tias e ou irmãs tenham tido câncer de mama. É necessário estar atento, principalmente se esse câncer tiver acontecido antes dos 50 anos em alguém da família, sendo importante fazer um monitoramento através de mamografia. O uso de medicamentos que são utilizados para repor hormônios após a menopausa, o famoso TRH, também é um fator de risco, principalmente quando essa terapia ocorreu por mais de 5 anos. É válido ter atenção que a mulher que possui um ou mais fatores genéticos ou hereditários é considerada com risco elevado para desenvolver câncer de mama. Como eu citei anteriormente, fatores como obesidade e sobrepeso contribuem para o desenvolvimento do câncer de mama, e esses fatores estão diretamente associados ao sedentarismo. Por isso, a prática de atividade física é fortemente recomendada por especialistas como método de prevenção. Mas isso não quer dizer que somente levar uma vida ativa seja suficiente para evitar o câncer. Aqui eu listei, além da prática de atividade física, outras práticas que também são importantes para a prevenção do câncer de mama, como uma alimentação saudável, parar com hábitos prejudiciais, como fumar e ingerir bebidas alcoólicas em excesso, manter consultas médicas e exames de rotina em dia, realizar a mamografia anualmente, no caso de mulheres com mais de 40 anos, e é muito importante também o autoexame, que contribui para a detecção em estágio inicial da doença, aumentando as chances de cura. Oi, gente, espero que estejam todos bem. Meu nome é Débora e, dando continuação, eu vou falar um pouco, sobre os sinais e os sintomas que tendem a aparecer. Na maioria dos pacientes, inicia-se uma investigação
de câncer de mama devido à mamografia de rotina, que vem mostrando um resultado anormal. E esse resultado mostra uma amostra de uma massa ou um nódulo. A massa mamária é clássica de uma lesão dura, imóvel e dominante, e ela tem as bordas irregulares. Mas não quer dizer que essa massa ela seja um tumor benigno ou maligno. Esse nódulo ou essa massa benigna, ela pode ser sólida e cística, enquanto a massa maligna, ela é tipicamente sólida, ela é tipicamente dura mesmo, enrijecida. Os sinais e os sintomas de câncer, eles podem variar, e algumas mulheres que têm o câncer podem não apresentar nenhum desses sintomas. E tem mulher que apresenta já bem no comecinho da doença mesmo. De qualquer maneira, é recomendável, né, que a mulher conheça suas mamas, que saiba reconhecer as alterações, né, para poder alertar o médico, ajudar o médico, isso aqui tá errado, né, para mostrar. Alguns sinais e sintomas, que é um inchaço, né, de toda ou parte da mama, às vezes a mama toda fica inchada, às vezes só uma parte dela, e o nódulo único, né, endurecido, que é um carocinho mesmo, quando você palpa, você sente um caroço mesmo, como se fosse às vezes tem no tamanho de uma azeitona, às vezes é do tamanho do carocinho da azeitona. Tem a irritação, né, de uma parte da mama, às vezes a mama fica bem irritada, dor na mama ou no mamilo. O mamilo pode ficar bem irritado, bem dolorido, que às vezes não consegue sentir nem o toque da roupa. A inversão do mamilo, o mamilo ele costuma entrar, né, atrofiar um pouquinho. Eritema ou edema. A pele da mama ela fica avermelhada, retraída, fica com um aspecto de casca de laranja. Vocês lembram da casca de laranja ali, que fica com aqueles furinhos mesmo, bem vermelhinha, com aquele aspecto mesmo. Tem a secreção pelos mamilos, que quando aperta, sabe? Ou às vezes nem precisa de apertar, tá saindo uma secreçãozinha ali, como pus, ou uma secreção meio avermelhado. Pequenos caroços na axilas, não só na mama, na axila, no pescoço. Por isso que é muito importante, quando você vai no mastologista, no médico, ele consiga palpar toda essa área sua aqui. Os sintomas mais comuns de câncer de mama é o aparecimento de nódulo, né? Ou esse nódulo, essa massa endurecida. É um nódulo sólido, durinho mesmo. Ele é indolor e com as bordas bem irregulares. E ele é muito provável que seja um tumor maligno. Mas os cânceres de mama, ele pode ser sensível ao toque, macio ou redondos. Eles podem até ser dolorosos, mas tem nódulo que não costuma, tem mulher que não costuma sentir nada ao toque. Quando você encosta assim no nódulo mesmo, a mulher não sente nada. É por isso que é muito importante que qualquer nova massa que apareça, qualquer novo nódulo que apareça, ou qualquer uma outra alteração na mama, ela seja examinada pelo médico. Como que é feito esse autoexame em casa? Gente, a mulher levanta a mão, né? Coloca a mão geralmente nas costas, em pé, debaixo, né, do braço direito, vai apalpando, né, debaixo do braço esquerdo, apalpa também, bem assim, próximo às axilas, apalpa bem devagar, com bastante calma, por toda a mama, gente, sempre com a mão apoiada na nuca, de preferência, apoiando assim, aí depois ela vai fazendo o autoexame por toda a mama. Quando vocês fazem esse movimento assim com o braço atrás da nuca, você consegue pegar a mama toda. Deitada também, quando você deita, as mamas tendem a se esparramar um pouquinho, né? Consegue fazer esse toque.
e também realizando, né, o exame sempre em círculos. Eu vou dar uma dica para vocês, quando, às vezes, as mulheres ou homens também, quando for tomar banho, no chuveiro, costuma, né, ser mais fácil de fazer essa realização desse exame com mais facilidade, né, que às vezes a água e o sabão costuma dar uma ajudada no deslize, costuma ser mais fácil estar encontrando esses nódulos, tá bom? Olá, pessoal. Eu sou a Isabela e eu vou dar continuidade ao nosso tema. Tudo que foi falado em relação aos sinais e sintomas do câncer de mama e também ao autoexame é essencial para haver um diagnóstico precoce, mas é importante destacar que são apenas sinais de alerta. O diagnóstico do câncer de mama, ele é feito a partir de um tripé: o exame clínico, o exame de imagem e a análise histopatológica. O exame clínico é aquele que um profissional de saúde treinado e autorizado faz para avaliar as mamas. Ele pode ser feito por médico ou médica, enfermeiro ou enfermeira. Geralmente conta com a palpação das mamas e dos linfonodos, principalmente os presentes nas axilas. O profissional de saúde que fizer o exame clínico vai ver a necessidade de se realizar ou não o exame de imagem. Ele pode ser um ultrassom ou uma mamografia, sendo a mamografia a mais comum. Ela é feita por um aparelho chamado mamógrafo, que funciona via raio-x e pode ajudar na visualização de alguma alteração suspeita nos tecidos. O último passo do tripé é a análise histopatológica, uma biópsia. A biópsia ela é indicada quando se encontra alterações significativas na mamografia. Ela consiste basicamente na retirada de um pouco daquele tecido suspeito com uma agulha, sendo que nesse momento é usada uma anestesia local, e o envio dele para um laboratório. Essa análise é feita para saber se ali existem células cancerosas ou não. Depois desses 3 processos, se o diagnóstico for confirmado, inicia-se o plano de tratamento, que pode variar dependendo do estágio de câncer, do tipo de câncer e das condições de saúde da pessoa. É preciso sempre o acompanhamento do médico especialista para se escolher o melhor tratamento possível. Agora eu vou responder algumas dúvidas frequentes. A primeira delas é sobre o rastreamento. O que é e qual é a indicação? O rastreamento é o ato de fazer mamografias periódicas para buscar algum tipo de alteração na mama que possa ser câncer. Ele é indicado para mulheres de 50 a 69 anos, sendo que elas devem fazer a mamografia a cada 2 anos. Quando uma mulher com a idade abaixo de 50 anos deve fazer a mamografia? Ela deve fazer quando houver indicação médica a partir de algum nódulo ou sinal daqueles que foram falados anteriormente. Para isso, é preciso que ela vá à unidade básica de saúde mais próxima de casa e agende uma consulta para avaliação. Lembrando que essa avaliação na UBS ela não é diagnóstica, ela é feita para o encaminhamento para algum centro especializado. Como marcar a mamografia? Depois da consulta na UBS ou com algum médico que a atenda pelo SUS, a paciente ela deve estar com o pedido em mãos e ela tem 2 opções. Se morar no Rio de Janeiro capital, na própria UBS eles têm acesso ao sistema de marcações do Rio Imagens e fazem a marcação. Caso ela more em outro município, essa marcação é feita na Secretaria Municipal de Saúde. Para poder pegar o resultado, ela vai receber um protocolo com data para voltar à unidade e para buscar. O que acontece quando há alteração na mamografia? A paciente ela vai ser encaminhada para os polos de mama do município, onde fará a biópsia e vai receber o diagnóstico. Se o câncer for confirmado, há a marcação de consulta no hospital do SUS mais próximo para ter um atendimento no setor de mastologia e iniciar o tratamento. O tratamento das pacientes que foram diagnosticadas com câncer de mama depende do estadiamento. Mas o que é o estadiamento? Ele é o processo de determinar a extensão do câncer. Ele é feito por um médico especialista que determina quanto a doença avançou no organismo. A escolha do tratamento depende das características do próprio tumor e também das condições da pessoa, levando em conta a idade, alguma doença pré-existente e as preferências dela também. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, as modalidades de tratamento são 2. O tratamento local, que compreende cirurgia e radioterapia, e o tratamento sistêmico, sendo eles a quimioterapia, a hormonioterapia e a terapia biológica. A escolha ela é feita em conjunto entre o médico e a paciente. Para finalizar, é importante lembrar que todo doente com câncer tem direito ao atendimento integral no tratamento pelo SUS. Eles acontecem nos centros ou unidades de alta complexidade em oncologia.
O fluxo da paciente no Sistema Único de Saúde, resumidamente, fica dessa maneira. Caso ela perceba alguma modificação na mama, ela deve ir à UBS mais próxima, onde ela fará o exame clínico e marcará a mamografia. Caso o exame der alteração, ela vai ser encaminhada para os polos da mama e fará a biópsia. Com o resultado da biópsia em mãos, o médico dará o diagnóstico. Nesse momento, ela vai ser encaminhada para os hospitais especializados, onde vai iniciar o plano de tratamento. Tudo isso é gratuito e garantido pelo SUS. Então, se você deseja saber mais, acesse o site do INCA. Lá você vai ter todas essas informações e uma aba separada com os hospitais no Brasil que tratam câncer pelo SUS. Essas daqui foram as referências que nós utilizamos. Esses são os nossos endereços, caso você queira entrar em contato com a Liga. Nós gostaríamos de agradecer a atenção e a oportunidade de ministrar essa capacitação. Muito obrigada.